como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, né? Tentando ser inteligente. Ontem à noite foi exibida a última produção do pessoal da equipe do Brasil Paralelo. É o documentário 1964, Entre Armas e Livros, aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, eu acredito, né, de tudo que eu já pesquisei e pesquiso, de tudo que eu leio a respeito, estudo a respeito da história do período do regime militar no Brasil, foi um dos melhores documentários já produzidos. Eu gosto muito das avaliações. Gosto não, né? A questão não é bem gostar, é o verificar a importância objetiva do que é produzido em termos de estudo a respeito daquele período. As avaliações do professor Lau são, em geral, brilhantes sobre a respeito do período, mesmo porque na época ele era jornalista e era filiado ao Partido Comunista e mais tarde, né, se desvinculando do comunismo e refazendo toda a trajetória de estudos dele, ele começou a perceber o perigo do comunismo e começou a reconhecer méritos e deméritos no regime militar. E esse documentário, ele está muito bem produzido, com, vamos dizer assim, com abundância de arquivos, tanto em imagens, fotos e documentos, né, que são ali apresentados diante das câmeras, e entrevista vários especialistas, né, sobre assuntos estudiosos, entre eles o professor Olavo. É, um detalhe apenas, né? Eu achei que para a coisa ficar bem completa, eu acredito que seria interessante ter a presença de mais um especialista nesse documentário, uma pessoa bastante competente, que viveu a época, né, que é uma pessoa de erudição, né, que é um artista, que é o músico Lobão. Né, o Lobão ele vem produzindo alguns vídeos aí, ele voltou a produzir vídeos no canal dele, o Lobão Oficial, e são vídeos excelentes, eu tenho assistido todos, né, eu sou bastante fã do Lobão, e ele tem assim feito, vamos dizer assim, ele tem produzido avaliações isentas, não no sentido de fingir um teatro, assim, vamos dizer assim, de pender para a direita ou para a esquerda, mas de apoiar aquilo que é mais justo, o que é mais certo, o que é mais verdadeiro. Né? Então está sendo inteligentemente isento, assim como o professor Olavo é. E então eu acredito que ele, né, se ele tivesse sido convidado, não sei se foi, não sei se ele recusou ou se não o convidaram, mas acredito que se ele estivesse presente, o documentário ficaria ainda mais completo, porque ele saberia colocar uma avaliação também, não só por sendo uma pessoa que viveu a época, mas que se tornou músico, que se envolveu direto ou indiretamente com o movimento comunista, que viu aquilo de perto, né? E que na parte ali da contracultura ele entende bastante também, viveu nisso aí. Então eu achei que o documentário ficaria mais completo com a presença do Lobão, porque no final ali aparece em alguns minutos uma entrevista com o Bernardo Kister, que é um dos, assim, um estudante que está, vamos dizer assim, está ganhando bastante ibope no YouTube, porque é um estudante bastante competente que está produzindo, aí parece um documentário especial só sobre a, a teologia da libertação, né? Então o rapaz tá empenhado mesmo, né? É um rapaz inteligente, competente, só que ali, quando se trata de falar, por exemplo, eu, no meu entender, né, antes de saber que o Bernardo Kister era um, uma pessoa que tinha uma relação mais profunda com o professor lá, participava das aulas, né, e estava recebendo orientação do professor Olavo, eu já assisti algumas palestras dele no YouTube sobre a questão do aborto. E me parece que ali ele realmente fala mais por si, ele fala mais a partir de uma experiência dele. Agora, quando vai se tratar de teologia da libertação, filosofia, cultura, política, ele é o mesmo discurso do professor Olavo, que nem ali, os poucos minutos que aparece ele falando ali, no fim, sobre a parte da teologia da libertação,
São exatamente as mesmas palavras do professor Olavo. Então, eu acharia dispensável isso aí. O próprio professor Olavo poderia ter tocado nesse assunto e colocar no lugar ali do Bernardo Kissinger o Lobão, falando da questão da contracultura, daquele momento da Revolução Cultural, quando você tem lá a presença de um Timothy Leary, né, é, promovendo ali a libertação sexual, não só a questão da escola de Frankfurt, com os filósofos que já estavam, né, promovendo a questão da contracultura, revolução cultural, mas você tinha alguns líderes ali mais próximos da juventude nos anos 60 e que ajudaram a produzir aquelas manifestações de 1968 por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Tiveram uma influência aqui no Brasil. E o Lobão ele entende bastante disso. Então eu acho que ele acrescentaria muito nesse sentido, né? Porque eles estavam falando nada justificava o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968. Realmente não justifica. Então, mas a avaliação do Lobão nesse sentido eu acho que seria bastante interessante, pelo menos colocar de uma maneira mais explícita e mais profunda essa questão, né, dos jovens ali sendo cooptados por movimentos ali que incluíam o uso de drogas, né, e a liberação sexual, enfim, né, tocaram muito ali até no Woodstock. É nesse sentido, mas de qualquer maneira o documentário está excelente, eu recomendo, né? Assim, qualquer pessoa de bom senso vai recomendar, né, assistir. E é claro que ele não vai conseguir abordar tudo, mas de uma maneira resumida, tem 2 horas no documentário, de uma maneira resumida eles conseguiram, vamos dizer, estabelecer uma linha histórica que pressupõe o que vem antes do evento de 1964 e o que vem depois, ou seja, o que de certa forma fundamentou o fato e as suas consequências posteriores até as diretas já. Então tá muito bem produzida, é coisa profissional mesmo. E para qualquer pessoa que deseje começar a estudar sobre, não só sobre o período do regime militar aqui no Brasil, mas sobre a história política do Brasil, né? Pegando ali desde a fundação do Partido Comunista aqui, né, no Brasil, até para antes, né? Remontando para períodos anteriores ainda, a proclamação da República, o período da monarquia. Tudo isso aí é um grande estímulo para que as pessoas comecem a estudar e rastrear mais sobre a nossa história. As pessoas comecem a ficar mais conscientes da sua história, da história do seu país, da sua vida política, cultural, espiritual, institucional. Né? As pessoas têm que estar mais conscientes disso para saber onde elas estão se movendo. Né? Porque nós estamos muito envolvidos com diversos tipos de culturas ou de subculturas, que também têm o seu valor, têm a sua função na nossa vida. Né? Seja na área do entretenimento, seja na área prática, mas nós precisamos conhecer a nossa história. Né? E não basta simplesmente você consultar a Wikipédia ou ouvir opiniões alheias. Você assiste esse documentário Brasil Paralelo 1964, você já começa a organizar toda a sua imaginação e a lógica, né, na sua mente para, vamos dizer assim, começar a intuir melhor, um pouco melhor, né, um pouco mais sobre o período do regime militar, o que vem antes e o que vem depois, né? Ou seja, ele é uma coisa de grande valor pedagógico para estimular as pessoas a estudar, ok? Era mais ou menos isso.